gente. Hoje eu vou falar sobre a etapa do que eu chamo de gestação. Então, existem várias formas de você escrever um livro, tá? Inclusive, o próximo vídeo que eu vou gravar é, é sobre justamente os paradigmas de criação. Falar sobre algumas formas, né? Alguns escritores famosos e como é que eles escrevem. E tem gente famosa que escreve de todos os jeitos, tá? Então não tem um jeito certo de escrever. Cada um tem o seu jeito, o jeito que você se adapta. Eu já tentei, né, escrever de várias formas diferentes, né, justamente para exercitar, e algumas formas eu vi que não dava. Né? Quando eu tentei escrever igual o Stephen King, né, que eu só escrevendo, a coisa simplesmente não encaixou. Mas a gente vai chegar lá, vamos por partes. Né? Agora eu queria falar sobre a etapa de gestação. Independente da forma que você escreve, que vai ser vista depois, é interessante você trabalhar com a sua ideia, deixar ela amadurecer dentro de você. Por isso que eu chamei essa etapa de gestação. É importante você pegar e deixar aquela ideia crescendo, você buscar elementos para essa ideia, em vez de sair escrevendo. Porque se você sair escrevendo, a ideia ainda está muito verde, você não tem ainda elementos. Eu vou falar depois ainda sobre essas ferramentas, você vê que tem ferramentas específicas, né, de criação de premissa, que você consegue tirar muito bem os elementos ali daquela ideia, para você poder fazer uma história bem mais coesa. Né? Você tem que pensar primeiro na questão de buscar os elementos gerais da sua ideia e depois você consegue pensar nos conflitos, as coisas, né, que vão sair a partir daquela ideia ali. Então, nessa etapa de gestação, o que é importante? É importante você buscar elementos que possam dar corpo para a sua ideia. Então, por exemplo, né, quando eu estava escrevendo o meu primeiro romance, O Nome da Águia, né, publiquei ele em 2006, eu passei 3 anos pesquisando, lendo o que eu chamo de leituras exploratórias, fazendo leituras e anotando coisinhas ali que poderiam servir para aquele livro. Né? Foi muito, foi. Né? Eu estava publicando outros livros enquanto isso. Né? Como eu falei, não se escreve um livro só de uma vez, né? Você escreve vários livros ao mesmo tempo. Mas enquanto eu ia fazendo essas leituras, eu ia registrando lá na pasta, até que falei, poxa, agora tem material suficiente para escrever um livro. Então, por exemplo, né, tem um livro, né, eu não lembro o nome da autora, é uma jornalista que escreveu sobre a vida do Albert Speer, que é Sua Luta com a Verdade, ou coisa parecida, o título do livro. Esse livro tem 1005 páginas. O que acontece? Nesse livro, essa jornalista conta toda a trajetória do Albert Speer e tudo que se tem de registro dele. Bom, quem que é Albert Speer, né, gente? Poucas pessoas sabem, né? Eu também não sabia até esbarrar por acaso nisso. Ele foi o único dos ministros do Hitler que foi inocentado no julgamento de Nuremberg, porque ele conseguiu provar que ele não estava numa reunião, porque a única, assim, eles queriam condenar todo mundo à morte, dizendo que estava todo mundo sabendo de tudo. E o Speer falou que não sabia, né, como todos os outros falam, não sabia o que estava acontecendo. Só que eles descobriram, eles tinham informação que teve uma reunião que o Hitler, já perto do final da guerra, chamou todo mundo, todos os ministros dele, e falou, olha, é isso que está acontecendo. Deixou tudo muito claro. E aí os ministros continuaram sendo ministros. E o Speer conseguiu provar que estava numa outra cidade. E passou, né? Ficou muitos anos na cadeia, depois saiu, né? Continuou a vida dele lá. Ele era um ministro que trabalhava, né? Bom, em várias frentes aí. Mas o que acontece? Esse livro de 1005 páginas eu fui lendo e fui registrando. Então botei lá, o prato preferido do Hitler era macarronada. A música preferida dele era o Die Fledermaus. Ele gostava muito de andar num carro, né, que era um Volkswagen modelo X lá qualquer. Então assim, eu fui botando pequenas coisas. O mapa do bunker do Hitler. Né? O cara entrou na cozinha, virou à esquerda, não sei o que lá. Então, pequenas coisas na descrição, eu ia anotando. Aí no final, depois dessas 1005 páginas, fiquei ali com umas 3, 4 páginas de anotações que poderiam ser algum dia úteis para o livro. Algumas delas foram, outras não foram. Mas o importante dessa etapa de gestação é isso. Você não sabe ainda o que vai ser, como é que vai ser o seu livro. Então você vai juntando pesquisas. Aí você fala, não, mas meu livro é um livro que vai um vampiro. Vampiro não existe verdade, então preciso pesquisar. Não, gente, que isso, né? Mesmo que seu personagem só exista na ficção, você tem que ler os outros livros de ficção a respeito, pesquisar onde nasceu o mito, buscar coisas do gênero. Mas é ficção científica. Sim, o que os outros caras de ficção científica estão escrevendo? Porque senão você corre o risco de cair em clichês. Poxa, não, vou fazer uma coisa super original aqui, né, de uma situação assim assada, e quando você vê, de repente já tem um livro até parecido, que você por acaso viu, ou então por coincidência simplesmente você está escrevendo. Então você quer fazer uma coisa original e única, então você tem que pesquisar a respeito, não só de livros que foram escritos naquele sentido, mas livros que podem trazer informação para ir agregando. Lógico, né? Poxa, estou escrevendo um livro infantil, é um nível mais alto, então lógico, você vai ter que ler muitos livros infantis,
para você poder pegar a linguagem, né, se apropriar ali da forma como se fala. Cada autor faz de um jeito, então você vai buscar a sua forma de fazer. E ainda assim, né, mesmo livro infantis, você tem essa parte de pesquisa que é para você ir se apropriando, por assim dizer, da linguagem para falar com aquele público. Não vai precisar de tanta pesquisa de fatos históricos, coisas parecidas, a menos que seja um livro mais, né, paradidático, mas ainda assim, né, é importante ter essa etapa de gestação. Poxa, não vou falar aqui da vida de uma vovozinha no interior. Poxa, minha avó morava na cidade, nunca tive. Então, poxa, deixa eu ir no interior, deixa eu ir lá visitar as pessoas, deixa eu conhecer como é que é o dia a dia. Faz uma pesquisa de campo mesmo. Então, tem várias formas, várias coisas que você pode fazer nessa etapa de pesquisa que ajudam você a fazer o seu livro ficar mais interessante. Então não ache que essa fase de pesquisa não é necessária, não ache também que toma cuidado, o outro erro que muitas vezes pessoas fazem é ficar nisso para sempre. Eu mesmo, quando acabei de escrever esse primeiro livro, né, o primeiro romance que eu digo, né, O Nome da Águia, eu olhei para trás e falei, caramba, foi 3 anos de leituras exploratórias e mais 1 ano escrevendo com mais pesquisas. Eu mesmo me assustei quando eu comecei a ler assim, né? Na primeira página, na segunda página, já tinha assim 5, 6 coisas que eu tinha pesquisado. Eu pesquisei o aeroporto de Heathrow em Londres, qual é o mapa, vi fotos. Então assim, eu gastava às vezes dias explorando o negócio. Lógico, isso deu muito mais credibilidade à história. Então quem lê e conhece os lugares, né, os lugares que eu não conhecia particularmente, né, ao vivo, vai falar, poxa, esse cara já esteve aqui. Porque tem os detalhes todos ali dentro. Mas depois eu fiquei pensando, poxa, eu não precisava desses detalhes, né? Tem muita coisa ali que eu botei. Não ficou um livro pesado em detalhes, mas ele ficou pesado em pesquisa. Então é uma coisa que a gente tem que pesar para não perder esse tempo excessivo na pesquisa, assim. Que mais? Sim, uma coisa importante dessa parte dessa etapa de gestação é que ela vai ajudar a gente a garantir que a nossa ideia está um pouco mais, não só um pouco mais coesa, mas que ela também está evitando clichês e é uma ideia única. Porque à medida que você vai pesquisando, você vai descobrindo que já tem muitas coisas parecidas, e de repente você vai, poxa, nossa ideia aqui ficou parecida com outras. Então é muito comum você ter um monte de ideias, vai registrando as ideias, vai buscando, lendo uma coisa aqui, outra ali, e daqui a pouco você vai descartando ideias também. Não, poxa, essa ideia parecia boa, mas não é, né? Ficou boba. Né? Então o assunto que eu achei que podia ser muito interessante, já tem um monte de gente que escreveu sobre ele e já não é mais original. Então é legal essa etapa de gestação para isso, né? Para a gente ir se apropriando, conhecendo, explorando o conteúdo. E aí tem um dia, quando você vai fazendo isso com um monte de ideias, de repente tem uma ideia que você fala, não, poxa, essa ideia aqui, ela começa a crescer dentro de você e você começa a ficar com mais vontade de pesquisar, vai olhando, vai pensando. Então quer dizer que naquela ilha já está no ponto, né? Quando você começa a ficar com coceira na ponta dos dedos, né? Para escrever, então já está no ponto para você começar a escrever. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre os paradigmas de criação e depois a gente entra na parte de criação em si. Porque, como eu falei, tem várias formas diferentes de se escrever um livro. Então, como não dá para a gente fazer todas, falar de todas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as técnicas mais, digamos, detalhadas, e todas elas usam técnicas parecidas, né? Mas algumas técnicas, tem algumas que usam muito mais técnicas, né? De criação de personagem, de montagem de estrutura, detalhe da cena. Então, se você conhece todas as técnicas, você vai escolher as que você quer para você, as que você acha mais interessante. Mas com certeza, né? Depois de falar de paradigmas, a gente vai falar sobre a questão da premissa. A premissa é uma que todo mundo tem que usar e usa, efetivamente, mesmo que não pense a respeito dela. Bom, enquanto vocês estão esperando o próximo vídeo, vão registrando as ideias, vão fazendo essas leituras exploratórias, vão guardando essas coisas, que à medida que a gente vai evoluindo aqui no curso, vocês vão aproveitando essas ideias e efetivamente escrevendo alguma coisa. Qualquer dúvida, manda aqui que a gente responde, se não pelo vídeo, manda lá, né, responde também nas redes sociais, tá? Um abraço.